O guizo, amarrado na perna do macaco, fazia aquele mesmo som de sininho. A porta se abriu, o guarda entrou, trazia um estéreo no ombro. Um grande aparelho portátil. Atrás dele entrou um garoto vestindo um folgado pirtatumban azul safira. A semelhança era de tirar o fôlego, estonteante. A polaroide de Hakim Khan não lhe tinha feito justiça. O garoto tinha o mesmo rosto redondo em forma de lua do pai, o mesmo queixo pontudo, as orelhas lhe pareciam conchas marinhas e a mesma estrutura corporal. Quando ele parou no meio da sala, os guizos amarrados em seus tornozelos pararam de tocar. Olhou para mim, fixou o olhar, depois virou o rosto, observou os próprios pés descalços. Um dos guardas apertou um botão e uma música pasta começou a soar. Deduzi que música não era pecado ser tocada para os ouvidos de um talibã. Os 3 homens começaram a bater palmas. Sorab ergueu os braços e girou lentamente. Ficou na ponta dos pés, virou com elegância, ajoelhou, levantou e girou a outra vez. Suas mãozinhas se retorciam nos pulsos, os dedos estalavam e a cabeça pendia de um lado a outro como um pêndulo. Os pés batiam no chão, os guizos soavam em perfeita harmonia com o ritmo da tabla. Mantinha os olhos fechados. Malahá, aclamavam eles. Chabas, bravo! Os 2 guardas riam e assobiavam. O talibã de branco jogava a cabeça para frente e para trás, acompanhando a música, a boca semiaberta. Sorab dançava em círculos, os olhos fechados. Dançou até a música acabar. Os guizos soaram pela última vez quando ele bateu o pé ao som da nota final da canção, imobilizado no último giro. Quanto talento tem esse garoto, Azara, não é? Comentou. As mãos desceram pelo pescoço do menino, depois subiram até as axilas dele. Um dos guardas cutucou o outro e deu uma risadinha. O talibã mandou que saíssem do recinto. Sim, Agha-Sanib, disseram antes de sair. O talibã deu meia volta no garoto para ele ficar de frente para mim. Abraçou Sorab pela cintura, apoiando o queixo em seu ombro. Eu andei pensando, disse o talibã, os olhos vermelhos me fitando por cima do ombro de Sorab. O que pode ter acontecido com o velho Babalu? A pergunta me atingiu como uma martelada no meio dos olhos. Senti meu rosto empalidecer, minhas pernas falsearam, enfraqueceram-se. Ele riu. O que você estava pensando? Que ia usar uma barba falsa e eu não o reconheceria? Eu sei que você é Ami. E você sabe que esse é o filho de Hassan. Aposto que você nunca soube uma coisa a meu respeito. Eu nunca me esqueço de um rosto. Nunca. Esfregou os lábios na orelha de Sorab, mantendo o olhar em mim. Soube que o seu pai morreu. Eu sempre quis ficar cara a cara com ele, mas acho que vou ter que me conformar com o filho fracote. Tirou os óculos escuros e olhou direto para mim com seus olhos azuis. O nome escapou dos meus lábios. Assef. Amijan. O que está fazendo aqui? Perguntei, sabendo quão estúpida era a pergunta, mas incapaz de pensar em qualquer outra coisa para dizer. Eu? Assef ergueu uma sobrancelha. Eu estou no meu ambiente. A pergunta é: o que você está fazendo aqui? Eu já disse, respondi. Minha voz estava trêmula. Queria que minha pele não estivesse arrepiada. O garoto? Sim. Por quê? Eu posso pagar por ele, falei. Eu posso mandar dinheiro. Dinheiro? Repetiu Assef. Soltou um riso sufocado. Não ouviu falar em Hockingham? Oeste da Austrália, um pedacinho do céu? Você devia ver quilômetros a quilômetros da praia. Águas verdes, céu azul. Meus pais moram lá numa aldeia à beira-mar. Tem um campo de golfe, um laguinho atrás da aldeia. Meu pai joga golfe todos os dias. Minha mãe prefere tênis. Meu pai diz que a esquerda dele é péssima. Ele tem um restaurante afegão e 2 joalherias. E 2 negócios vão muito bem. Pegou uma uva, colocou-a na boca de Sorab com carinho. Então, se eu precisar de dinheiro, eles podem me mandar. Beijou o pescoço de Sorab. O garoto esquivou-se ligeiramente, fechando os olhos de novo.
Além do mais, eu não lutei contra os Sorab por dinheiro. Tampouco entrei para o Talibã por dinheiro. Você quer saber por que não fiz isso? Meus lábios tinham ressecado. Passei a língua e percebi que também estava seca. Está com sede? Perguntou Asaf com um risinho. Não. Respondi. Desde então eu estou numa missão. E que missão é essa? Ouvi a mim mesmo perguntar. Apedrejar adúlteros? Estuprar crianças? Chicotear mulheres que usam salto alto? Massacrar as aras? Tudo em nome do Islã? De repente as palavras jorraram de maneira inesperada, escapando antes que eu pudesse puxar a coleira. Gostaria de retirar o que dissera. Engoli aquelas palavras. Mas já tinham saído. Eu tinha ultrapassado um limite. Se houvesse alguma esperança de sair de lá vivo, eu havia desaparecido com aquelas palavras. Uma expressão de surpresa passou rapidamente pelo rosto de Asaf e desapareceu. Vejo que isso pode se transformar numa coisa agradável, disse, dando uma risadinha. Mas há coisas que traidores como você não entendem. Traidores. Eu quero o garoto, repeti. Os olhos de Sorab me fitaram. Eram olhos de um cordeiro no matadouro. Estavam até pintados. Lembrei-me de um dia de Eide de Cuban. O mulado do nosso quintal pintava os olhos do cordeiro de preto e lhe dava um cubo de açúcar antes de cortar sua garganta. Achei que os olhos de Sorab também imploravam. Explique por quê, disse Asaf. Mordeu o lóbulo da orelha de Sorab. Soltou-o. Gotas de suor rolavam pela sua testa. Isso é assunto meu. O que você quer fazer para ele? Perguntou. Depois abriu um sorriso cínico. Ou com ele. Não seja nojento, repliquei. Como você pode saber? Já experimentou? Quero levar o garoto para um lugar melhor. Mas explique por quê. Isso é assunto meu, repeti. Não sei o que me deixou tão ousado. Talvez fosse o fato de achar que ia morrer de qualquer jeito. Eu fico imaginando, começou a Asaf, fico imaginando por que você veio de tão longe a mim, só por um azar. Por que você veio aqui? Qual a verdadeira razão? Eu tenho minhas razões, respondi. Tudo bem, eu disse sem saber. O que mais poderia dizer? Eu não iria implorar. Isso só adoçaria ainda mais o momento para ele. Asaf chamou os guardas de volta à sala e disse-lhes: quero que vocês me escutem. Daqui a pouco vou fechar essa porta. Depois, ele e eu vamos terminar um assunto antigo. Não importa o que ouvirem, não entrem aqui. Estão entendendo? Não entrem aqui. Os guardas aqueceram, consentiram. Olharam de Asaf para mim. Sim, Agassaneb, quando tudo acabar, só um de nós vai sair vivo desta sala, continuou Asaf. Se for ele, é porque mereceu sua liberdade. Podem deixar que vá embora. Estão entendendo? O guarda mais velho se mexeu um pouco. Mas, Agassaib, se for ele, deixem que vá embora, bradou Asaf. Os dois homens hesitaram, mas aqueceram mais uma vez. Viraram-se para sair. Um deles fez menção de pegar Sorab. Deixem o garoto ficar, disse Asaf sorrindo. Ele vai assistir. Os garotos precisam aprender essas lições. Os guardas saíram. Asaf largou o rosário de orações, enfiou a mão no bolso do seu colete preto. O que tirou de lá não me surpreendeu em nada. O soco inglês de aço inoxidável. Ele sempre usava, né, nas maldades dele. Não sei se inoxidável. Ele usa gel no cabelo e um bigode de Clark Gable em cima dos lábios grossos. O gel umedecia a touca cirúrgica de papel verde, fazendo uma mancha do formato da África. Disso eu me lembro sobre ele. Isso, e a corrente de ouro de Alá ao redor do pescoço. Está olhando para mim, falando rápido, numa língua que não compreendo, urdu, acho. Meus olhos observavam o pomo de Adão subindo e descendo, subindo e descendo. E quero perguntar que idade ele tem. Ele parece jovem demais, como um ator de uma novela estrangeira. Mas só o que consigo murmurar é: acho que lutei bem, acho que lutei bem.
Não sei se lutei bem contra a Cef, acho que não. Como poderia? Era a primeira vez que eu lutava com alguém, nunca tinha dado um soco em ninguém na vida. A recordação da minha luta com a Cef é incrivelmente nítida em alguns trechos. Lembro de a Cef ter ligado o som antes de colocar o soco inglês. O tapete de orações, a estampa da Meca oblongada, caiu da parede em algum momento e atingiu minha cabeça, a poeira me fez espirrar. Lembro de Acef esfregando uvas na minha cara, os dentes cerrados, brilhando com saliva, os olhos injetados de sangue revirando. Em alguns momentos, seu turbante caiu, soltando mechas de cabelo louro até o ombro. E o final, é claro, isso ainda vejo com perfeita nitidez. Sempre verei. Principalmente lembro do seguinte, o soco inglês brilhando na luz da tarde. Como parecia frio nos primeiros golpes e como esquentou rápido com o meu sangue. Ser jogado contra a parede, um prego que devia ter sustentado algum retrato emoldurado, cravando nas minhas costas. Sorab gritando. Ser arremessado contra a parede, o soco inglês fraturando o meu queixo. Quebrando meus dentes, eu engolindo os dentes. Pensando nas intermináveis horas que tinha passado a escová-los e a usar o fio dental. Ser atirado contra a parede, estirado no chão, sangue jorrando no meu lábio superior cortado, manchando o tapete malva, a dor dilacerando meu ventre. Pensando se conseguiria voltar a respirar, o som das minhas costelas partindo com os galhos de árvores que Hassan e eu usávamos como espadas para lutar, como Simba nos filmes antigos. Sorab gritando, o lado do rosto batendo na quina do aparelho da televisão. Aquele som estalado de novo, dessa vez logo abaixo do meu olho esquerdo. Música! Sorab gritando. Dedos agarrando meu cabelo, puxando minha cabeça para trás. O brilho do aço inoxidável. Lá vem! O som estalado de novo, agora no meu nariz. Fechar a boca de dor. Perceber que meus dentes não se alinhavam mais como antes, ser chutado, Sorab gritando. Não sei em que ponto eu comecei a rir, mas foi o que aconteceu. Lembrei da história do Acef, que ele havia contado há pouco tempo, que tinha rido muito quando ele esteve preso, o general batendo nele e ele rindo, então eu comecei a rir também. Era doloroso. Meu queixo doía, minhas costelas, minha garganta, mas eu continuava rindo. E quanto mais eu ria, mais ele me chutava, me socava, me arranhava, me batia. Qual é a graça? Berrava Acef a cada golpe. Sua saliva acertava meu olho. Sorab gritava. Depois, o final. Isto vou levar para minha sepultura. Eu estava rindo no chão, Acef pisoteando meu peito. O rosto dele era uma máscara de insanidade, emoldurada por madeixas de cabelo a centímetros do meu rosto. Sua mão livre apertava minha garganta. A outra, com o soco inglês, estava armada acima do ombro. Ele ergueu o punho mais alto para desfechar o outro golpe. Então ouvi uma vozinha frágil dizer: Baz! Nós dois olhamos. Por favor, chega. Lembrei de uma coisa que o diretor do orfanato dissera ao abrir a porta para mim e Farid. Qual era mesmo o nome dele? Zaman. Ele não se separa daquela coisa. Leva sempre na cintura da calça onde quer que vá. Quero o estilingue e a baladeira. Chega! 2 trilhas pretas, misturadas com lágrimas, rolavam pelo seu rosto. Borrando o ruge, o lábio superior tremia, muco escorria no nariz. Baz! Grasnou. A mão posicionada sobre o ombro, segurando a lingueta do estilingue no elástico puxado para trás. Havia algo na lingueta, uma coisa amarelada e brilhante. Pisquei os olhos ensanguentados e vi que era uma das esferas de latão que prendiam a base da mesa. Sorab apontava o estilingue para o rosto de Acef. Chega, Aga, por favor, disse a voz rouca e trêmula. Pare de bater nele. A boca de Acef se mexeu sem emitir palavras. Começou a dizer alguma coisa. Parou. O que você pensa que está fazendo? Perguntou afinal. Por favor, pare, disse Sorab, com mais lágrimas vertendo nos olhos verdes, misturando-se com o preto da maquiagem.
Largue isso, Azara, ordenou Acef. Se não largar o que estou fazendo com ele, vai ser um delicado puxão de orelha comparado ao que vou fazer com você. As lágrimas rolaram. Sorabe abanou a cabeça. Por favor, Aga, disse. Pare. Largue isso. Aliás, largue-no. Largue ele, largar o amigo. Não bata mais nele, largue. Por favor, largue isso, Baz. Largue isso. Acef soltou minha garganta. Arremeteu contra Sorabe. O estilingue fez um clap quando Sorabe soltou a lingueta. E Acef começou a gritar. Levou a mão ao lugar onde o olho esquerdo estivera um instante atrás. O sangue escorreu por entre os dedos. Sangue é algo mais, uma coisa branca e gelatinosa. É o fluido vítreo, pensei com clareza. Já li isso em algum lugar, fluido vítreo. Acef rolou no tapete, rolou de um lado a outro, gritando, a mão ainda cobrindo a órbita ocular ensanguentada. Vamos embora, disse Sorabe. Ele pegou minha mão, ajudou a me levantar. Cada centímetro do meu corpo urrava de dor. Atrás de nós, Acef continuava berrando. Tira isso de mim! Cambaleante, abri a porta. Os olhos dos guardas se arregalaram quando me viram. Imaginei como eu estava. Meu estômago doía a cada respiração. Um dos guardas disse algo em pasto e os dois passaram por nós, entrando na sala onde Acef ainda gritava. Tira! Bia, disse Sorabe, puxando-me pela mão. Vamos embora. Saí cambaleando pelo corredor, a mão de Sorabe na minha. Dei uma última olhada para trás. Os guardas estavam amontoados em volta de Acef, fazendo alguma coisa no rosto dele. Depois entendi, a esfera de latão ainda estava na órbita ocular vazia. O mundo inteiro oscilava para cima e para baixo, inclinando de um lado para o outro. Desci os degraus mancando, apoiado em Sorabe. Em cima, os gritos de Acef continuavam, uivos de um animal ferido. Conseguimos sair, vimos a luz do dia. Meu braço ao redor do ombro de Sorabe e avistei Farid correndo em nossa direção. Bimislá, dizia, os olhos arregalados ao me ver. Pôs meu braço ao redor do seu ombro e me levantou. Levou-me até o jipe, correndo. Acho que gritei. Vi a maneira como as sandálias dele batiam no pavimento, chicoteando os calcanhares calejados. Doía respirar. Depois eu estava olhando para o teto de Land Cruise. No banco de trás, a tapeçaria bege rasgada, ouvindo o din-din-din, anunciando uma porta aberta. Ouvi passos correndo em volta do jipe. Farid e Sorabe trocando palavras rápidas. A porta fechando e o motor roncando ao ser ligado. O carro arrancou e senti uma mãozinha na minha testa. Ouvi vozes na rua gritando, algumas gritando. Vi árvores passando como vultos informes pela janela. Sorabe soluçava. Farid continuava repetindo. Bismillah, Bismillah. Foi então que eu desmaiei. Até a próxima leitura, pessoal. Nós vamos fazer essa leitura durante a semana para poder concluirmos. Eu não vou poder deixar essa leitura para o próximo ano, tá, gente? Temos que concluir até o dia 17. Abraço, beijo da professora que ama ler para vocês.